Olá, muito boa noite. Muito obrigado a você que está logado conosco aí no Brasil. Estamos iniciando mais uma edição dos nossos webinários quinzenais. Na verdade, a gente já está consolidando esse compromisso de a cada 15 dias produzirmos um webinar, um seminário pela web, para discutir temas que, a nosso ver, são importantes diante do cenário e da realidade que nós estamos vivendo hoje. Vou tomar a liberdade, para quem não me conhece, não nos conhece ainda, falar um pouco sobre o ILGC, rapidamente, 2 minutos só para que vocês possam nos conhecer. Nós somos uma empresa de consultoria vocacionada, nós somos consultores por vocação. Tomamos uma decisão lá atrás de contribuir com as organizações brasileiras no sentido de ajudar as pessoas a construir valor em todos os seus projetos empresariais. A gente trabalha essencialmente em 3 eixos: o eixo das consultorias convencionais, vamos chamar assim, a consultoria empresarial, e aí a gente trabalha desde processos de indicadores, planejamento estratégico, enfim, temos uma experiência e uma competência muito relevante nesse segmento. A gente tem um segundo braço que trabalha a educação continuada, e esse webinário está exatamente inserido dentro desse braço. Os nossos encontros presenciais e encontros virtuais são parte do nosso propósito de oferecer educação continuada para as pessoas e para as organizações no Brasil e fora do Brasil. O terceiro eixo são o eixo dos negócios estratégicos, de alianças. Nós temos alguns negócios, e um dos negócios que nós criamos recentemente é a Vector People, que é uma empresa de hunting para média e alta gerência. Mas eu quero dizer para vocês no que a gente acredita, por que nós continuamos nesta caminhada, nessa trilha, né? E a nossa crença e as pessoas que são parte do nosso negócio, da nossa operação e aquilo que nós levamos para fora também, a nossa crença está fundamentada nas pessoas. Nós entendemos que as pessoas, elas são a razão de ser dos negócios, razão de ser das organizações, porque as pessoas, elas produzem, elas consomem, elas compram, elas pagam. Então, as pessoas, mais ou menos, estão inseridas em todas as fases da cadeia de valor dos negócios. E aí as pessoas, com as suas particularidades, com as suas diferenças, com as suas realidades. Mas essas pessoas, na nossa experiência, trabalhando de forma colaborativa, trabalhando de maneira contributiva, ou seja, cada um trazendo as suas competências, as suas experiências, elas utilizando a sua capacidade de análise crítica, ou seja, o seu mind, aquilo que a gente chama de mindset, ou seja, utilizando aquilo que Deus deu a cada um de nós, né, que é a nossa capacidade de pensar, e uma vez desenvolvida e criando análise crítica, essas pessoas, elas são capazes de produzir resultados continuamente significativos e superiores nas organizações. E na medida que a gente faz isso de forma contínua e integrando cada vez mais gente com esse mindset, com essa característica, com essa capacidade, nós acreditamos que nós seremos capazes de transformar o mundo. Então, na nossa visão, gente que trabalha de maneira colaborativa,
que usa os recursos que tem disponível, sobretudo a sua capacidade de análise crítica, sobretudo as suas competências, são capazes de transformar o mundo. E essa transformação, ela se dá através de algumas características que nós consideramos vitais e que, sobretudo no momento presente, com os cenários que nós temos vivido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, nós entendemos que essa transformação ela se materializa trabalhando de forma simples e austera, sendo um doador, um colaborador, ou seja, trabalhando a questão da colaboração, utilizando a tecnologia de forma intensiva e inteligente, utilizando os recursos, as redes sociais que nós temos hoje disponíveis e que estão ligadas à tecnologia, mas, acima de tudo, tendo atitudes construtivas. Então, gente que tem competência e que tem atitude construtiva transforma o mundo. É nisso que a gente acredita, é nisso que nós trabalhamos todos os dias, e é exatamente por causa disso que nós nos propomos a compartilhar com as pessoas e as organizações a competência que nós temos e que procuramos incorporar todos os dias. Para este encontro, nós selecionamos um tema que é assim, de uma importância vital, que é a questão dos custos, mas mais do que isso, né? O encontro que nós teremos daqui para frente, que vai ser conduzido pelo nosso colega Adriano, ele tem o propósito de fazer-nos pensar, ou seja, usar a nossa capacidade de análise crítica, os nossos conhecimentos e as nossas competências, e em como transformar custos fixos em custos variáveis. E vocês vão perceber claramente, durante a apresentação do Adriano, que isso é possível. Mas essa possibilidade, ela vai se materializar lá na frente a partir das nossas atitudes. Então, uma vez mais, eu quero cumprimentar todos vocês que estão logados, dizer para vocês da nossa alegria, da nossa satisfação de tê-los juntos. Quem já participou dos outros webinários sabe, mas eu vou repetir. A partir de amanhã esse material estará disponível nas nossas redes sociais e, portanto, poderão ser consultados por todas as pessoas. E aí, ao final do nosso encontro, nós vamos abrir para discussões. Então, nós queremos também que vocês participem, que vocês contribuam, que vocês colaborem nesse processo contínuo de aprendizagem. Esse é o nosso principal propósito, trazer conhecimento para que vocês apliquem no dia a dia, transformem isso em habilidades e com as atitudes positivas e construtivas de cada um, nós faremos coisas extraordinárias e transformaremos o mundo. Então, Adriano, muito obrigado a você pela sua disposição em estar conosco neste momento. Muito obrigado a você pela contribuição que você já tem trazido ao longo dos últimos anos ao nosso trabalho e quero que você, então, assuma a condução desse encontro. A gente volta ao final para poder discutir com vocês e avançarmos. Esse é o nosso propósito, e avançarmos no conhecimento e na competência. Seja bem-vindo, Adriano. Olá, boa noite. Eu sou Adriano, eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Primeiro, referenciar os comentários do Raimundo, onde ele diz da importância das pessoas nas organizações. As organizações não são nada sem pessoas. E esse objetivo de todo o trabalho é fazer com que pessoas possam produzir mais, sempre de um conceito focado na ética, sempre num conceito de respeito. Nessa linha, nós temos aqui uma experiência já de alguns anos
na indústria de alimentos aqui no Brasil, como chamada aí Foods and Beverages. São experiências de mais de 10 anos. O que nós vamos tentar compartilhar com vocês hoje, e espero que seja útil a ponto que vocês possam refletir sobre o assunto e procurar soluções dentro das empresas de vocês, é que falar em custos hoje não é uma coisa tão fácil. Por que não é fácil? Porque o dinamismo do mercado ele é tão grande, as necessidades que as empresas encontram, os desafios, fazem com que cada dia a gente tenha que mudar a nossa forma de pensar e nos adequar às novas situações. Por isso o tema de transformar custos fixos em variáveis, ele nos faz repensar a nossa forma de agir e nos faz adaptar melhor à situação de mercado que tanto muda. Ano a ano nós percebemos isso, que às vezes pensarem que as mudanças ocorrem até semestralmente ou menos, dependendo do setor. O setor de alimentos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, é um setor, referente aos dados de 2014, é um setor que tem uma característica muito interessante, um faturamento bem alto, aí na casa dos seus 530 bilhões, tem crescimento ano a ano, ele vem crescendo, apesar de toda a crise, e ele cresce em termos de produção física, ou seja, daquilo que nós fazemos nas fábricas, e cresce também em vendas reais. E a gente pode observar que as vendas vêm crescendo mais que a produção física. Isso é ótimo para todo empresário, porque significa que ele pode investir, significa que ele pode gerar mais riqueza, que é um dos temas da nossa palestra hoje, aqui desse nosso encontro, assim melhor dizendo. Mas criar riqueza não é algo tão fácil, porque se não tomamos cuidado, toda essa riqueza que nós pensamos que vamos criar por intermédio do aumento de faturamento, por aumento da nossa produção, poderá ser perdida. Porque cada vez estamos num mundo mais competitivo e numa situação mais competitiva, estamos mergulhados num processo de crise e esse processo de crise consome demais dos nossos esforços, né, nas nossas empresas. Eu acho importante, dentro desse slide que eu estou mostrando para vocês, verificar que existe perspectiva de crescimento. A gente vê que em 2014 ele cresceu, nós vamos ver daqui a pouco para 2015 também existe essa perspectiva de crescimento, e principalmente o mercado interno, como ele se comporta, onde o varejo alimentar e o food service compõem esse mercado interno na casa dos seus 410 bilhões, tá? Porém muito maior daquilo que nós exportamos, e a presença dos food services, ela está se tornando cada vez mais marcante, chegando aproximadamente a 25%, próximo a isso, do mercado total. É um mercado onde tem um nível de emprego comparável aí a 1,66 milhões e geração de postos de trabalho contínuos. As perspectivas para 2015 desse mercado, elas, no primeiro momento, elas contradizem tudo aquilo que nós estamos ouvindo do período de recessão. Fala-se em decréscimo de PIB, fala-se em inflação. As perspectivas desse mercado são crescentes. Tá? Mas como eu consigo ter uma perspectiva crescente se os indicadores, aquilo que nós ouvimos todo dia nos jornais, ouvimos as pessoas falar, os empresários falam, estamos falando de uma inflação na casa de 9%.
estamos fazendo uma redução de PIB. Como que eu consigo crescer nesse mercado? Tá? Ou qual que é o grande pulo do gato que existe aí, né? Qual que é a grande sacada? A grande sacada nesse mercado está na competitividade. Cada vez a indústria tem que ser mais competitiva, e a indústria de alimentos também, ela é muito competitiva, é uma indústria que briga lá na ponta por centavos. Qualquer centavo a mais ou a menos pode ser o sucesso de mais vendas ou menos vendas. Isso dentro de um regime de inflação alta, está prevista para esse ano, e dentro de um PIB decrescente, dá para imaginar quanto esses centavos são valiosos, e eles podem estar decidindo sobre o sucesso de uma empresa ou sobre o fracasso de uma empresa. As lideranças nesse mercado têm alguns desafios, tá? Desafios esses que estão, a gente pensa muito sobre a questão econômica tão somente, mas transcende a questão econômica. Existem outros fatores que têm que ser analisados. Por exemplo, a indústria de alimentos está muito ligada ao fator climático, tá? Desde o agronegócio, onde o clima é extremamente importante, ele pode afetar tremendamente os preços e os custos de produção, tá? Até nos distribuidores de alimentos, vamos pegar e pensar num nicho de mercado que é sazonal, ligado ao tempo. Se esfria demais, um determinado produto eu não vendo na alimentação, ou se esquenta demais, eu vou vender demais. Isso é um fator que está fora do controle do empresário, ele não tem linha direta com São Pedro, então ele não pode determinar com São Pedro como é que vai ser o tempo, se vai chover, a agricultura vai bem ou vai mal, tá? Só que tudo isso interfere. Se eu vendo bebidas eu vendo bem quando está quente, eu vendo mal quando está frio. E os meus custos, como é que ficam para absorver essas condições? As estratégias de comercialização são fundamentais nesse mercado. As estratégias de armazenagem, estamos falando de produtos perecíveis. Impacto de importações. Temos produtos na cadeia alimentícia que são balizados em dólar. E se eu não importar, eu estou balizado numa moeda de grande variação hoje para o Brasil, que está assumindo cada vez níveis mais fortes e de maior impacto. E o endividamento da empresa. Muitas empresas estão se endividando por conta de uma gestão ainda deficiente das suas estratégias de negócios, dos seus custos, principalmente. Não é clara a participação dos custos dentro do resultado dos seus negócios, dentro da formação de preço. Não se sabe claramente quanto um determinado canal de comercialização consome os recursos da empresa. Então, baseado nisso, o empresário ele passa a ter que tomar decisões técnicas cada vez mais apuradas. Ele está procurando a demanda por produtividade, a necessidade da redução das perdas visíveis e invisíveis. As visíveis até que são fáceis de se trabalhar, as invisíveis, aquela que eu não sei que estão acontecendo dentro do meu negócio. A obsessão pelo controle e redução de custos, por isso o tema desse nosso encontro, tá? Explorar a integração das atividades produtivas, nós estamos falando na questão da cadeia de valor da empresa, construir alianças, relacionamentos sustentáveis, gerenciar a tecnologia e custos para a sustentabilidade econômica. Isso não são práticas muitas vezes executadas ao mesmo tempo, às vezes de maneira isolada, e isso faz com que a empresa não atinja os seus resultados da forma desejada. Para a gente revisar um pouquinho alguns conceitos, para que a gente não faça confusão, eu vou explorar aquele conceito teórico do que são gastos numa empresa,
o que são custos, o que são despesas e o que são investimentos. É muito importante a gente separar isso para que a gente entenda no nosso dia a dia e aproprie realmente os processos decisórios em cima dessas informações. Os gastos são todos aqueles sacrifícios que nós fazemos, ou seja, toda vez que o empresário mete a mão no bolso e tira para pagar alguma coisa, ele tem um gasto. E esses gastos são previamente divididos em 3 grandes grupos. Os grupos de custos são aqueles apropriados diretamente aos produtos, os grupos de despesas e o grupo de investimento. E aqui vale a pena vocês lembrarem que investimento é tudo aquilo que eu utilizo, que eu estou colocando na minha empresa para gerar produção e resultado. E se eu não tiver esta visão muito clara, eu não estou tratando de investimento, eu posso estar tratando de uma determinada despesa na minha empresa e não como investimento. Isso é fundamental o entendimento, porque muitas vezes deixa de se investir dentro de uma empresa pela falta de visão clara do que é investir. Os custos de uma empresa, eu trato aqui um pouco a questão do ponto de equilíbrio, muitas vezes não é abordado e não está claro para a empresa, onde nós temos essa composição feita pelos gastos fixos, que é essa linha verde que foi apresentada, os gastos variáveis, vamos chamar aqui, vamos simplificar, são as matérias-primas, ou seja, se eu não vender nada, eu não gastei nada, se eu vender um determinado volume, essa curva, essa reta, em tom de lilás, aí ela vai crescendo. Os gastos totais, nós somos os 2 gastos, do fixo e do variável, e aqui a gente tem a nossa receita. Tá? Gera-se esse pontinho preto, que é o que nós chamamos do ponto de equilíbrio, ou seja, tudo que está abaixo desse ponto, tá? Nós vamos entender como prejuízo, porque gastamos mais do que recebemos, e tudo que está acima significa lucro. Agora, o que isso tem a ver com nossa conversa de hoje? É que, ao passo em que reduzimos o nosso gasto fixo da linha pontilhada para a linha cheia abaixo, significa diretamente fazer com que os nossos gastos totais caiam da linha pontilhada em vermelho para a linha cheia baixa. Ao compararmos com a receita, que essa permanece fixa nesse momento, para que nós possamos fazer análise, significa transferir o ponto de equilíbrio no ponto preto para o ponto de equilíbrio no ponto verde, que acabou de aparecer para vocês aí. Tá? Então essa é a grande sacada, por isso nós estamos falando como transformar esses gastos, como reduzi-los e transformá-los em variáveis em relação a um conceito que nós vamos falar daqui a pouco sobre a geração da riqueza de uma empresa. Uma empresa ela deve possuir um valor agregado. Tá? E o valor agregado, o EVA, como está escrito aí, tem essa fórmula, né, enorme aí, vamos entender que o EVA é a geração de riqueza para a empresa. Então toda empresa tem como objetivo, na sua estrutura de gerenciamento e gestão, o macro objetivo estratégico, que é a geração de valor. Essa geração de valor, ela está apoiada basicamente em 2 pilares, tá, que tem que contribuir significativamente para que uma empresa gere riqueza. O primeiro deles são os resultados das áreas. Temos que tratar qualquer área da empresa como uma fonte geradora de resultado e não como uma fonte consumidora de recursos da empresa. Esse é o principal ponto que nós começamos a pensar agora. Né? Temos que gerar riqueza, ou seja, quanto eu invisto dentro de uma área, quanto que eu tenho dentro de uma área e quanto ela traz de riqueza. Se nós traçarmos um paralelo com o slide anterior, essas áreas normalmente têm uma grande quantidade de custos fixos. E ao diminuir esses custos, transformá-los de alguma maneira, nós estamos contribuindo para que essas áreas passem a gerar mais riqueza da empresa, porque elas estão baixando pontos de equilíbrio e, consequentemente, eu aumento a minha lucratividade, aumentando a lucratividade, eu monto o lucro operacional, eu comparo com o meu capital investido e cada vez eu estou gerando mais riqueza. Por outro lado, os investimentos também que têm que ter essa visão de retorno. Tudo que é investido dentro da empresa terá que traduzir em retorno, em geração de riqueza. As estratégias se baseiam basicamente em 2 nichos. O nicho que nós chamamos custos aliados ao mercado, aos processos de distribuição, à venda,
a todos esses processos ligados para que tragam o dinheiro para a empresa, tragam a receita. E do outro lado, nós temos custos que estão ligados à estocagem e à produção. E esses custos têm a obrigação de produzir resultado. Isso vai nos definir mais claramente aí ao longo do tempo, estratégias de preço, mix e segmentação, que nesse webinar em particular eu não vou me aprofundar nesse tema, pode ser tema de um outro momento. Tá? Tudo isso é alicerçado por um processo muito forte da gestão dos recursos da empresa, da gestão dos processos, a gestão do orçamento e a simulação de cenários. Tudo isso, obviamente, apoiado em sistemas, em tecnologia. Mas para que tudo isso funcione, as pessoas têm que estar preparadas, entendendo os modelos. Né? A gestão estratégica de custos, ela é muito focada na questão de três dimensões. Uma dimensão inicial da análise dos custos, onde vamos entender o comportamento deles, quem são nossos fixos, quem são nossos variáveis, qual a contribuição deles para a riqueza de um negócio, a cadeia de valores que nos permite entender o interligamento desses custos e os custos do mercado. Isso vai fazer com que a empresa assuma um posicionamento estratégico mais forte, mais focado e que atenda àquela questão inicial do EVA, da geração de valor, a geração de riqueza para a empresa. Tá? Os modelos tradicionais, normalmente, eles tratam esses custos fixos como se fossem partículas que passam por um determinado funil e são apropriados aos produtos. Através de um único direcionador, normalmente a gente pensa no volume, eu pego todas as despesas da minha empresa, meus custos, dimensiono por volume e atribuo aos custos. Tá? Quando eu estou fazendo isso, eu não estou gerenciando esses custos, eu não estou sabendo os impactos deles. O que nós temos que promover num processo de análise é entender como cada custo, que é uma caixinha, eu falo aí um top secret, como ele permeia pela organização como se fosse uma radiografia, entendendo como cada ossinho desse que nós estamos vendo aí, como se fosse uma parcela de custo fixo que temos que administrá-la, tá? De uma maneira tão eficiente como administramos aqueles custos que estão lá na nossa produção. Administramos muito bem a matéria-prima, administramos muito bem, muitas vezes, as comissões que são dadas à nossa área comercial, mas, enfim, todas aquelas outras parcelas não são administradas e não sabemos qual o resultado. Imagina essa mão com o ossinho quebrado, ela não produz resultado. O ossinho quebrado é um custo ruim lá dentro. Significa não produzir resultado. E se não produz resultado e não tem uma relação direta com a geração de riqueza da empresa, provavelmente essa mão ela não vai fechar, ela não vai produzir o resultado. Na nossa empresa, ela não vai produzir a riqueza necessária que a empresa precisa para sobreviver e para ultrapassar todas essas variações, essas coisas todas que andam acontecendo aí na nossa economia. Ela não vai permitir, se eu não tenho riqueza, eu disputar um mercado lá fora, disputar com qualquer outra empresa. Eu vou estar sempre à mercê, vou estar sempre na corda bamba. Por isso que eu digo nesse slide que isso é um desafio, é conhecer como esses custos são tratados internamente. Para isso, temos que entender um pouquinho da cadeia de valores de uma empresa. A cadeia de valores, vamos simplificar, como tudo aquilo que é perceptível pelo cliente. É a ideia do valor, e a cadeia de valor está ligado a isso. Eu não quero entrar muito lá no conceito do Porter para fazer uma discussão, eu prefiro mostrar as benesses que nós temos em conseguir administrar essa cadeia de valor, entender o que ela pode nos trazer de resultados, de análises, para que a gente possa atingir o nosso objetivo inicial. Tá? Então, a cadeia de valores nos permite, com muita clareza, entender como esses custos são distribuídos.
tá? A cada elo, a cada passagem do custo dentro da empresa, vamos entender custo aqui agora de uma maneira genérica, né? Eu sei mesmo de uma maneira errônea de falar, mas para simplificar o nosso entendimento, tudo aquilo que nós gastamos, vamos chamar assim, entre aspas, de custos. E aí nós temos os nossos custos fixos e os nossos custos variáveis. Ao entender a cadeia, entender como ela se comporta, como nós nos relacionamos com os nossos fornecedores, como nós produzimos, como nós nos relacionamos com os nossos clientes, tá? Permite entender o tráfego desse custo como se fossem aqueles ossos que eu mostrei na nossa radiografia, identificar cada parcela dela dentro da contribuição do custo total, dos gastos totais de uma empresa. Eu costumo dizer que uma cadeia de valor ela tem que ter características de flexibilidade e de resiliência. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que ser flexível, permita fazer com que a empresa se adapte às mais diversas condições e tem que ser suficientemente forte para resistir às pressões externas. Então, estudar a cadeia de valor também nos permite detectar os elos que agregam e não agregam valor ao nosso processo. É uma discussão muito rápida sobre a agregação de valor. Nós podemos dizer que a agregação de valor é aquela percepção que o nosso cliente tem ao receber um determinado produto, é quanto ele acha que vale aquele produto, por isso ele paga um determinado valor. Um preço, aliás, não o valor, ele paga um preço por aquilo. Então, quanto mais fortalecemos essa questão da identificação dos elos que agregam e não agregam valor, nós podemos fortalecer essa imagem com o nosso cliente e não agregar custo para ele, e sim agregar valor. O custo ele não paga, agora o valor ele paga. Nesse sentido, a administração dos custos ela tem fundamental importância para diminuir a agregação de custos e agregar valor ao nosso cliente. Desta forma, vai nos permitir, como eu já vinha falando, a otimização dos custos e a busca de novas oportunidades. Por que eu digo busca de novas oportunidades? Porque administrar bem esses custos, ter uma empresa bem administrada, no tocante aos custos, significa gerar novas oportunidades para absorver novos clientes, novos produtos, produzir mais, vender mais e gerar mais riqueza. Numa radiografia da distribuição dos custos na cadeia alimentícia, nas indústrias de alimento, eu posso dizer com muita certeza, já por estudos feitos e aplicados, partindo numa ordem decrescente os maiores custos, menores custos, eles estão localizados, primeiramente, nos custos logísticos, tem maior representatividade, algumas empresas chegam a ter 60% do seu custo aí. Seguido dos custos de comercialização, seguidos dos custos de marketing, seguidos dos custos de produção sem as matérias-primas. E, por último, os custos administrativos. Se juntarmos comerciais e marketing, esses custos normalmente superam os custos logísticos. Por isso que lá atrás, quando eu fiz aquela distribuição, aquela pirâmide, eu propus um estudo, uma divisão da empresa numa área comercial, de estudo desses custos na área comercial, assim como o estudo dos custos na área produtiva. Eles têm forte influência e bem administrados, bem localizados, entendendo a sua contribuição de cada um para a geração lá da riqueza no final da empresa, a gente vai ter mais resultado. O slide que eu mostro para vocês agora, isso é baseado em Porter,
eu costumo chamar isso de matriz de competências e agregação de valor. Qual que é o objetivo dessa matriz? É conseguirmos identificar aonde os custos estão presentes, esses custos fixos estão presentes, e sim buscar a transformação deles. Vejam que no eixo, na horizontal, eu vou de NAV para V, ou seja, de não agregação de valor para agregação de valor. E no eixo vertical, eu passo pelo nível de competência, da baixa competência, aquilo que não fazemos bem, até aquilo que fazemos muito bem dentro da empresa. Cruzando esses dois eixos, nós criamos 4 dimensões de análise. Né? A dimensão de análise, vermelhinha, baixa competência com baixa agregação de valor. Tá? Essa caixinha vermelha é uma caixa que a gente costuma dizer, se eu pudesse não ter na empresa, seria o melhor, porque ela só está me agregando custo. E ela é basicamente composta dos custos fixos. Tá? No outro extremo, nós temos a caixinha verde, que fala sobre alta competência com alta agregação de valor. Isso é o que o nosso cliente percebe do nosso negócio. Então, o grande desafio que nós temos é transformar esses custos de baixa agregação de valor ou de baixa competência, procurando eliminá-los em alguns momentos, e em outros momentos transformá-los em variáveis. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que nós tenhamos que alugar um determinado espaço para o nosso negócio. E esse espaço, ele representa, ele vai ter que assumir um determinado faturamento. Imagina, eu monto uma loja, tá? E essa loja vai vender qualquer produto lá dentro. Quanto que o aluguel representa sobre o faturamento da loja? Se ele tiver uma representatividade muito grande, tá? Significa que cada cliente, cada produto vendido, terá que ter uma parcela dessa alta representatividade. A partir do momento que essa representatividade é baixa, que eu estabeleça a competência desse ponto, estabeleça a agregação de valor, tá? Eu posso ter, dependendo do que eu vá comercializar, do que eu vá vender, eu posso ter um aluguel mais alto com representatividade menor sobre faturamento, representatividade menor sobre o resultado. Então, essa matriz que eu mostro para vocês, ela vai nos direcionar numa técnica que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que eu vou comentar, as nossas ações da transformação desses custos. De tal forma que nós sempre devemos caminhar para a caixinha verde, a caixinha da aplicação do custo com a mais alta competência e a mais alta agregação de valor. Nesse momento, ele será percebido pelo cliente, nossa empresa venderá mais, ela terá um resultado melhor, consequentemente, ela estará gerando uma riqueza maior. As alternativas que nós temos para esse estudo estão focadas, basicamente, isso é uma sugestão que eu dou, obviamente não tem que ir nessa linha, mas seria como se nós dividíssemos a empresa em subempresas. Aqui eu dou exemplo de uma empresa industrial e de uma empresa comercial. E façamos o estudo de cada custo fixo sobre o resultado que cada empresa dessa poderia estar gerando. E aí, entendendo essa participação, uma contribuição sobre cada negócio, nós teríamos melhor essa administração, tá? E transformando, tá? Muitos desses custos em variáveis, ou seja, percentuais às possíveis receitas que essas áreas poderiam gerar. Tá? E para isso nós temos que usar algumas técnicas. A primeira técnica que eu vou falar hoje com vocês é do orçamento positivo. Por que positivo? Porque ele agrega, porque ele traz à empresa a geração de riqueza. A segunda técnica seria a capacitação de alto impacto. No começo do nosso evento hoje, do nosso encontro, falamos em pessoas.
pessoas são fundamentais, então capacitá-las também faz parte desse processo. A pejotização é um termo ainda não tão conhecido por algumas pessoas, mas se significa a transformação de pessoas físicas dentro da empresa em pessoas jurídicas. Normalmente isso é feito em cargos mais altos, de nível executivo, de nível gerencial para cima. Tá? Okay. E o processo de terceirizações. Tá? Dizia o Peter Drucker que a gente terceiriza dentro de uma empresa aquilo que não faz parte do nosso business e que não existe possibilidade de ascensão dentro da empresa. Tá? E isso é muito sério, porque hoje nós terceirizamos, muitas vezes, as áreas de limpeza, as áreas de segurança. Né? O que o Peter Drucker queria dizer com isso é que nesse processo de terceirização, tá, que há uma transferência de fixo para variável, o terceirizado ele faz parte do resultado do meu negócio, né? Onde ele nos ajuda a conseguir a riqueza, aquilo que nós falamos, a agregação de valor ao nosso negócio, e não simplesmente uma empresa ou um grupo de pessoas que está lá somente para transformar custo fixo para custo variável, ok? E vendas de alto impacto, é outra forma de produzir um resultado. Se eu vendo mais, vendo com rentabilidade, a transformação do custo aí se dá pela diluição desse custo, ou seja, ele tem representatividade menor. Por que será que muitas vezes os chineses, que nós temos tanto medo, né, os orientais, eles conseguem ter custos mais baixos que o nosso? Não é só por uma questão de salário, de encargos, porque eles vendem muito e este volume, né, contribui, não é a única, efetivamente não é a única questão, mas contribui para a diluição de custos. Então, transformar custos fixos em variáveis e reduzir custos significa adotar uma série de ações, tomar uma série de decisões dentro da empresa, tá? de tal forma que eles se tornem cada vez menores em relação ao nosso resultado e que cada vez mais tenham a relação de crescer ou diminuir, transformando-os em variáveis em relação ao nosso resultado, à nossa receita. Quando aplicamos uma das técnicas, o orçamento positivo, tá, da proposta de valor que se pretende dentro de uma empresa, é sempre alcançar um ganho econômico. Tá? E esse ganho econômico a gente prevê que deve ser superior, ou seja, deve ser no mínimo 5% na execução da peça orçamentária. O que eu quero dizer com isso? É que todo esse processo de redução tem que trazer um ganho, tá? E um ganho superior a esses 5%. De que forma? Vamos pensar aqui de uma maneira muito simples. Suponha que você tem aí um filho, e eu tenho um filho na idade que eu vou comentar agora, e ele queira um carro, né? Ele vai querer um carro, obviamente, um carro com isso filme, um carro que não é 1.0, ele vai querer um carrinho um pouquinho melhor, ele vai querer provavelmente com roda de liga leve, ele vai querer com baita de um som, com ar-condicionado, vidro elétrico, ou seja, ele vai querer com tudo que tem direito. Traçando um paralelo, isso nós fazemos na nossa empresa.
Tá? Nós temos filhos que são áreas, que querem tudo que tem direito para a sua área. Mas a relação no que está, e por isso o ganho econômico vem, ele precisa de um carro com todas essas características. Qual é a finalidade? Ele precisa do carro para quê? Ele precisa para ir à faculdade, ele precisa do luxo. Nesse momento ele não precisa. É o primeiro carro dele, é a primeira necessidade dele, então ele precisa de um carro mais simples. Trabalhar essas questões orçamentárias e trabalhar o custo fixo tem muito a ver com essa história que eu contei para vocês. Tem muito a ver com a relação do precisar e do querer. Estamos acostumados nas nossas empresas a termos despesas altas, a termos altos custos, porque não fazemos essa análise. E ao não fazer essa análise, nós estamos inchando e temos custos altos que nos aproximam de não ser competitivos, nos aproximam de ter altos custos fixos, tá? Sem o controle e sem estudar a necessidade. Então, o orçamento positivo, ele vem nessa linha, tá? De buscar realmente a necessidade da empresa, baseado naquele modelo que eu passei para vocês, da matriz de agregação e competências, entender as necessidades e, a partir daí, dimensionar a empresa, retrabalhar esses conceitos, retrabalhar os custos, tá? De tal forma que a representatividade deles sobre resultado e sobre faturamento sejam cada vez menores. E sim, o impacto sobre o crescimento da empresa cada vez maior. Eu tenho insistido muito nessa questão do faturamento e do resultado para que a gente fixe a importância deles, tá? Como a gente faz isso? Estabelecemos perspectivas de ganho econômico, financeiro ao longo de 12 meses, tem que se fazer todo um trabalho de avaliação das estruturas contábeis, temos que eleger donos de processos, temos que analisar preço de venda, aquisição, produtividade, negociação de metas internas, negociação de metas externas, elaboração de matriz orçamentária. Para quê? Porque a aplicação de um processo desse tem que gerar ganho superior acima de 5% e tem que gerar ROI na casa de 2,5%, ou seja, retorno sobre o investimento, tá? Da aplicação do estudo dessa redução de custos tem que ser superior a 2,5%, ou seja, para cada real que a empresa vai investir, ela tem que retornar no mínimo R$ 2,50. Existe todo um processo de planejamento baseado em PDCA, tá? Onde nós identificamos gestores de pacote, que identificam oportunidades, trabalhamos com metas de redução para cada centro de custo, temos que trabalhar normas e padrões para alcançar metas, e no fim, temos que reduzir, através dessa metodologia, nós conseguimos reduzir custos na empresa, e principalmente, além de reduzir, apropriá-los de maneira correta, para aquelas áreas que precisam ter custos, às vezes mais custos, mas que gerarão mais resultados. A proporcionalidade é positiva. E aquelas áreas que não agregam valor, que não temos uma competência tão estabelecida para fazer, e sim reduzir os custos, baseado nesse conceito do orçamento positivo. Essa é uma metodologia que hoje comentei um pouquinho com vocês. É lógico que ela é um pouco mais complexa do que isso que eu passei. É uma metodologia que tem a experiência de dois lados, tá? A experiência de grandes organizações que trabalharam com essa ideologia do orçamento positivo, e tem do outro lado, tem o apoio, a consolidação em Harvard, onde Kaplan
que tivemos hoje aqui, eu não consigo ver todos que estão presentes, mas que são da área, conhecem o Kaplan, o Christian Andersen e o David Norton, onde essa metodologia foi validada por eles, tá? E aplicada por mais de 10 anos em indústria de foods e beverages. Tá? Espero que tenha conseguido, nesse pequeno tempo, passar para vocês uma visão de como a gente pode trabalhar, vocês dentro da empresa, quais são as linhas básicas de pensamento, a importância em administrar esses custos, em transformá-los como se fossem variáveis ou até variáveis, a proporcionalidade sobre os resultados, a agregação e não agregação de valor, o nível de competência com que executamos as nossas tarefas, as metas que nós temos, os pacotes que identificam oportunidades, enfim, gerir o custo é um pouco mais complexo do que parece, gerir para resultado, gerir para a gestão de riqueza. Espero, então, que vocês tenham absorvido um pouco disso que eu falei, espero que tenha sido útil e que vocês possam vir aplicar na empresa de vocês. Estou, nesse momento, terminando a minha explanação e eu estou recebendo aqui algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu posso entender que custo agrega valor e despesa? Não. Você pode explicar melhor sobre isso? Bom, dizemos, o custo em si, ele não agrega valor e nem desagrega valor. Tudo depende da percepção, da ótica que o nosso consumidor tem sobre aquilo que nós vendemos. Imagine, vou dar um exemplo muito simples. Se você comprar uma Bic eu acho que custa R$1, não custa mais que isso. Se o custo da matéria-prima, agora eu tenho uma fábrica que também fabrica Bic, e o custo da minha matéria-prima é muito alto, a minha Bic vai custar mais caro que a Bic que está no mercado. Ou seja, eu vou ter que vender por R$5 a minha Bic. Então esse custo não agregou valor, porque ninguém paga mais que R$1 por uma Bic. Agora, ao passo que eu ter uma caneta Montblanc e que tenho aquela estrelinha, que na realidade não é uma estrelinha, aquilo representa a neve em cima de uma montanha, que é de madrepérola, e ele pagar R$1.200 numa caneta, porque, vamos chamar assim, a estrelinha que está lá em cima, ela agregou custo, mas ela agregou valor, ele vai pagar. Então a relação de custo ou despesa em agregar ou não valor está muito ligada à percepção do cliente. Por isso temos que entender aquilo que ele quer, aquilo que ele está disposto a pagar e sim dimensionarmos a nossa empresa em função da expectativa dele. Aí custos e despesas poderão vir a agregar valor. Eu diria que normalmente as despesas não agregam, já de primeira mão. Os custos podem agregar valor sim. Espero que tenha conseguido responder. Bom, Adriano, muito obrigado aí pela sua contribuição. Enquanto vocês vão fazendo as suas perguntas, aí usem o chat para fazer as perguntas. A gente ainda tem, pela minha conta, a gente tem uns 5 minutos ainda. A gente recebeu na verdade não é uma pergunta, mas uma indagação do Rogério lá de Ribeirão Preto. Ele não participou do webinar, mas ele nos mandou uma instigação, vamos dizer assim, né? Diz assim o Rogério: gente, tem uma história de que custo deve ser tratado igual unha, né? Então deve ser cortado sempre, né? Mas por outro lado, as mulheres não cortam as unhas com muita frequência, mas elas tratam, né?
Então, significa dizer que o custo deve ser tratado e cortado. E ele pergunta, qual é a maneira inteligente de se tratar e de se cortar custo, para que esse tratamento ou esse corte não cause efeitos colaterais negativos, né? Muito interessante a indagação que ele nos mandou. Então, Adriano, por favor, nos ajude aí a responder ao Rogério. Eu gostaria de responder essa pergunta perguntando à minha esposa, realmente, sobre o efeito da unha. Mas imagine a seguinte situação. Tá? A unha está agregando valor à esposa? Ela se sente bem? Então, o que nós temos que imaginar? O que nós temos que imaginar nesse momento? Tá? É lógico, ela vai ter que cortar custo, ela vai ter que cortar unha, porque também se ficar feia, ficar grande demais, fica feia. E ninguém vai querer saber de olhar para a mão dela. O que eu quero dizer é que os custos têm um tamanho e têm uma proporção. Devemos sim cortar a unha, devemos cortar o custo, mas na medida certa. Tá? Naquela medida que não prejudique, tá? O valor que aquele custo está contribuindo para a empresa. Tá? Não sei se eu consegui ser claro. Ou seja, uma unha comprida, bem feita, é bonito. Tá? A gente quer ver e a gente se interessa ao olhar para a mão de uma mulher. Como um custo bem dimensionado, tá? Bem balanceado dentro da empresa, vale a pena. Agora, o custo excessivo, a unha muito grande, é feio. Significa que não está agregando valor. O custo não está agregando valor. E o custo muito baixo também é ruim, porque não vai atrair as pessoas, nós não vamos agregar valor. Então essa é a relação, essa é a minha visão sobre os custos. Eles têm que estar na medida certa, na medida que nós precisamos para sustentar o nosso negócio, gerar riqueza e atender o nosso cliente. Legal, está dinâmico aqui. Então, o que você está dizendo é que o custo inteligente é aquele que gera riqueza, ou seja, é aquele em que você terá alguém disposto a pagar um valor superior ao custo que você teve para produzir um determinado produto ou um serviço, né? E aí, na medida em que essa diferença entre o valor da produção e o valor percebido e pago pelo consumidor, na medida em que essa diferença for maior, melhor rentabilidade você está trazendo pelo seu negócio. É isso, né? Exatamente. Então, a relação que existe, vamos chamar assim de um custo inteligente, é aquele custo que constrói valor, é aquele custo cujo consumidor tem uma percepção de valor muito superior. Bom, tem mais duas perguntas aqui. Essa é uma outra questão interessante, né? O Eduardo está nos trazendo aqui. Eu posso entender que custo agrega valor e despesa não? Aí já explicou, né? Porque a maioria das empresas, quando fala em cortar custo, busca primeiramente os custos fixos, na maioria das vezes pessoas, ao invés de investigar seus processos e tentar eliminar seus desperdícios, que muitas vezes são ocultos nas fábricas, né? Isso aqui é uma contribuição do Eduardo e do Wagner. Qual que é a sua opinião acerca desse assunto, Adriano? Bom, muito boa pergunta, porque na realidade é que na prática é o que se faz. Eu corto fixo, porque ele é o que dá um impacto mais rápido. Se vocês lembrarem de um slide que eu mostrei para vocês, baixar o custo fixo significa baixar significativamente o ponto de equilíbrio da empresa. Tá? E baixar o ponto de equilíbrio significa aumentar a rentabilidade. Por isso se corta com frequência os custos fixos, normalmente isso atrelado a pessoal. O que você tem que tomar cuidado, tá? É que ao cortar esses custos, se eles não forem feitos
volto a dizer, de uma maneira inteligente, eles poderão provocar uma ineficiência operacional, que ao longo do tempo o prejuízo será maior do que ter esses custos dentro. O que eu volto a dizer, temos que entender a participação e a contribuição de cada custo dentro do negócio, de cada custo fixo, principalmente dos fixos. Porque o variável, se eu não produzir, eu não vender, eu não gastei. Não é bom eu não gastar, porque eu não estou produzindo, não estou vendendo, mas porém eu não tenho essa parcela do gasto. Já os fixos, independente de qualquer situação, de vender ou não, eles estão lá. E eles estão contribuindo para bater o nosso resultado. Então, eu volto a dizer, temos que fazer um bom estudo, entender a participação deles e aí sim, fazê-los de maneira inteligente. Tá? Eu gosto muito quando o empresário trabalha isso antes da crise, porque quando está na crise muitas vezes não tem jeito, né? Você tem que passar para a linha brusca de corte. Mas o ideal é se trabalhar isso ao longo do tempo, preparar a empresa para que ela possa vir a ter mais rentabilidade e gerar mais riqueza. Muito bem, excelente, Adriano. Muito obrigado uma vez mais pela sua contribuição. Nós vamos respeitar o horário. Tem aqui uma nota da Eliane falando da importância do seu trabalho e da extraordinária contribuição que você tem trazido para as empresas de uma maneira geral na abordagem deste e de outros assuntos, mas sobretudo desse assunto de custos. Eu estou seguro de que nós alcançamos o nosso propósito, o nosso objetivo com esse encontro. Como disse a vocês, o material estará disponível em nossas redes sociais e pessoalmente, tanto eu quanto o Adriano, ou os demais colegas que são parte do nosso time, está à disposição de cada um de vocês que desejam, que tiverem interesse em avançar neste assunto. Então, uma boa noite, muito obrigado a todos vocês e estejamos sempre preparados para os desafios do dia seguinte. Um grande abraço e uma boa noite.